musical. Aqui quem está falando é o Rubens Marques, terapeuta naturalista, que falo todo dia do magnésio quelato. Por que você ainda não comprou seu magnésio? Você quer melhorar sua qualidade de vida? O seu templo do Espírito Santo? É o magnésio quelato da Joy. Para você que tem dor na coluna, nervo ciático, bico de papagaio, liga lá agora. 0800 591 1137. Continua 70% de desconto e você paga só daqui 50 dias. 0800 591 1137. A Musical FM tem uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E muitas igrejas fazem parte dessa história. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Faça parte dessa história também. Sua igreja ou ministério podem ter um programa na Musical e abençoar muitas vidas. Entre em contato com o departamento comercial ligando para 11 42 10 3061. 11 42 10 3061. Musical FM. Mais unidade cristã. Todo mundo sabe que a Musical FM é mais que uma rádio. Uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E saber que você está ouvindo nos enche de alegria. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Tudo isso para que você continue com a gente e seja abençoado. Musical FM, mais unidade cristã. ZYD 930, Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates. Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares, estamos aqui para a apresentação de mais um programa de debates. Geralmente quem apresenta esta programação é o pastor César Cavalcante, nosso amigo. É claro, né, que ele tem um defeito, que ele é pós-tribulacionista, mas tudo bem, a gente perdoa, né, que tá aqui para perdoar. Mas vamos aqui continuar porque hoje o debate promete. Afinal de contas, a igreja atravessará pela grande tribulação? É aquele velho tema, mas que ele continua na pauta e pauta quente. Nós estamos então para a apresentação de mais esse debate já antecipadamente. Quero mandar um abraço, um beijo para minha esposa, irmã Débora Soares, para todos os nossos amigos do nosso canal no YouTube. E já vamos aqui apresentar que está aqui à mesa, os debatedores, e hoje eu também estou acompanhado da minha filha Abigail, que está filmando tudo aqui, ela está registrando tudo, né? E nós estamos hoje aqui com o nosso querido pastor Leonardo Andrade, ele que hoje vai apresentar uma posição que já vocês irão conhecer, bem interessante. Pastor Leonardo Andrade, vamos aqui puxar um pouquinho da biografia dele, né? Ele tem aqui todo né? Pastor da Assembleia de Deus, professor, teólogo, filósofo e historiador, especialista em etiologia e linguística do Oriente Antigo. Pois não, por favor, pastor Leonardo Andrade, muito bem-vindo a este programa Debate Musical. Shalom, mestre, Deus abençoe. Shalom, nosso reverendo pastor César, é um prazer estar aqui entre vocês para aprender um pouquinho aí e falar um pouquinho da nossa crença, né? Do pré-tribulacionismo, que a igreja não passará pela grande tribulação, né? E nem pela tribulação.
Quero mandar um abraço aqui para meus 2 filhos, né? Leonardo Filho e Miguel Sebastião, que está lá me assistindo lá no Espírito Santo, minha mãe e meu irmão que me trouxe de carona, e a todos os caminhoneiros, né? Aqui do nosso Brasil, que são pré-tribulacionistas. Pós também. Muito bem. Representando o pós-tribulacionismo, como não poderia ser outro, Pastor César Cavalcante, mais conhecido como César Hagadol. É César o Grande, que é o homem alto, viu? E tem dado trabalho para os prés aqui, viu? Pastor César Cavalcante, pastor da Comunidade Cristã Genuína, em Campinas, âncora dos programas Debates, da Rádio Musical FM 105.7, apresentador do programa Crescendo na Fé e diretor da Faculdade Teológica Bethesda. Seja muito bem-vindo, pastor César, para o programa de debates. Obrigado, pastor Elias Soares de Moraes, viu? De Moraes para aparecer aqui na rádio. Por que de Moraes para aparecer? É porque eu fico com medo de você me enquadrar aqui, claro. Vai ser uma alegria participar desse debate. Esse debate foi um convite do pastor Leonardo, né? Quando ele veio aqui para participar de outro debate. Ele foi desafiante, ele falou, eu quero muito debater com o senhor sobre esse tema. E aí eu falei, esse tema é muito recorrente, eu já participei de vários debates, mas ele falou, eu queria muito, não sei o que e tal, porque ele achou que um dos alunos dele não tinha ido bem num debate comigo, eu falei, tá bom. Então chegamos aqui nesse dia, chegou o dia. Glória a Deus, obrigado pastor Leonardo pelo convite desse debate, e que o nome do Senhor seja glorificado também mais uma vez. Muito bem, nós temos aí a enquete no Instagram, a votação, como será que está aí no WhatsApp, Rádio Musical FM, você pode dar a sua opinião, pelo telefone 0 operadora 11 98484 9988. Mande a sua opinião, perguntas, dúvidas sobre o tema. Como é que será que nós estamos? Será que já temos aí? Depois, né? Depois vamos apresentar aqui a enquete. Bom, então nós vamos iniciar. Como é que a gente faz aqui? O mais velho, o mais moço. Tá, verdade. Temos aqui a apresentação da irmã Eliana. Eliana ou Eliane? Eliana, por favor, irmã Eliana. A irmã Eliana, qual a sua igreja? De onde você... Assembleia de Deus do Belém. Sou da Assembleia de Deus do Belém, de Guarulhos, do setor 19. Pastor Djalma, um grande abraço, toda a minha família. É um prazer estar aqui. Amém. Bem-vinda. Eita, glória. E ela veio para torcer para nós aqui Eita, agora não tem jeito de perder, viu? Muito obrigado, irmã Eliana. Bom, vamos iniciar então com as considerações iniciais. Cada um dos debatedores terão 4 minutos para você falar por que você acredita que a igreja não atravessará pela grande tribulação, e, da mesma sorte, o pastor. 3 minutos? Eu pensei que fosse 4. 4 minutos. Pastor e professor Leonardo Andrade, por que você acredita que a igreja não atravessará pela grande tribulação? Primeiro, né, eu vou falar aqui algumas coisas relacionadas ao meu livro, né, de escatologia que eu escrevi. Em 2017, eu lancei, acho que foi a 3ª edição desse livro, bem antigo, e ele fala algumas coisas bem interessantes, algumas pessoas até citaram algumas coisas aqui. Primeiro que ele fala que a Bíblia nunca fez referência ao pós-tribulacionismo, nada disso. Segundo, ele fala que Apocalipse é dividido de uma maneira estratégica. Apocalipse capítulo 1, ele fala do passado, as coisas que viste. Capítulo 2 e 3, ele fala das coisas que são. E de 4 ao 22, ele fala do futuro, as coisas que hão de ser, né, pastor? O pastor conhece mais. Depois do capítulo 3, a igreja nunca é mencionada, né? Em Apocalipse 4, os 24 anciões, são símbolos da igreja, já estão no trono antes de começar a tribulação. Em Apocalipse 19, verso 8, verso 14, a igreja volta à terra ao final da tribulação, logo não estava aqui nesse período. Também temos que dizer, e eu vou trabalhar muito isso, Apocalipse 15, verso 1, 16, verso 1, 16, verso 19, ele vai dizer, ele vai comparar a tribulação, a grande tribulação, com a ira de Deus, né? A palavra ira ali é timós, né? Timós é ira, flagelo e raiva. E nós sabemos que vários textos, né? Romanos 5:9, João 5:24, 1 Tessalonicenses 1:10, e tem algo bem interessante aí, que ele vai dizer que Deus vai nos livrar da ira futura. E eu até queria saber como o pastor César sairia dessas questões, né? E por mais interessante ainda, é que na página 85 do meu livro, eu escrevo algo bem interessante, que se a igreja passasse pela tribulação, todos teriam, pastor, que se sujeitar ao anticristo. E logo, né,
logo, Apocalipse 13, verso 7, diz que todos estarão sujeitos ali ao anticristo. Então, nesse caso, como Jesus é o cabeça da igreja, ele também estaria sujeito a essa questão. E eu queria saber também do pastor César como ele sairia. Então, temos um texto-chave, né, que é o texto que eu já vi o pastor César trabalhando com outros prés, e eu queria ver aqui ele trabalhando comigo aqui essa questão, né? Estou chamando ele para rir aqui, né? Estou desafiando o homem. Que é Apocalipse 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, esses textos nós vamos trabalhar. Você ainda tem mais 1 minuto e 20. Mais 1 minuto? Então, vamos lá. Então, tem vários textos, né? Tem a questão das voltas, né? Que eu quero trabalhar também. Dos santos, né? O pastor trabalha muito bem essa questão dos santos. E eu acho magnífico. E tudo aquilo que foi remontado já pelo pastor César aqui, a gente quer dar recapitular tudo e voltar para essas questões, a gente trabalhar mais um pouco dentro daquilo que eu faço de melhor, né? No meu conceito, que é a exegese, né? Você trabalhar com os textos originais, trabalhar com contexto, né? Trabalhar com intertextualidade, com linguística, para você ter uma exegese apurada, né? Eu sei que o pastor é reitor de uma faculdade, é professor de hebraico, professor de teologia, ele não vai se importar aqui que nós trabalharmos a língua grega e outros idiomas mais aí que competem a nós. Muito bem. Pastor César, o senhor ouviu atentamente a posição do professor Leonardo e por que o senhor entende que a igreja passará pela grande tribulação? Obrigado pelo carinho e pelo respeito. Eu entendo que a igreja passará pela grande tribulação porque Jesus Cristo disse. Em Mateus capítulo 24, ele disse assim, versículo de número 2, os discípulos perguntam a Jesus, ele fala, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. No verso 3, os discípulos perguntam assim, quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E aí Jesus começa a dar esses sinais, respondendo no próximo versículo, olha, ninguém engane vocês. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão muitos. Vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras, tal. Versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui vai aparecer lá na frente a palavra escolhidos, né? Que é uma das perguntas que o pastor Leonardo disse que gostaria de me ouvir falando. A palavra escolhidos aqui, o eleitos, a palavra eclectos, né? Esses eleitos, eles são aqueles que são odiados pelo mundo por causa do nome de Jesus. Em algum cenário, isso combina com judeu? Não. Judeu não é perseguido por causa do nome de Jesus. Judeu nem crê que Jesus é Deus. Judeu nem crê que Jesus é o Messias. O judeu profissional, o judeu que pratica o judaísmo, o praticante do judaísmo, vale lembrar que judeu é uma coisa, israelita é outra coisa. Não, israelense é outra coisa. Judeu é quem pratica a religião judaica. O praticante da religião judaica, ele se define como judeu e não aceita que Jesus Cristo seja o Messias que eles aguardam. Quem, sendo judeu, aceita que Jesus Cristo é o Messias, naquele momento ele deixa de ser judeu e passa a fazer parte da igreja. Ele é cristão agora. Por quê? Porque ele aceita que Jesus Cristo é o Cristo. Quem aceita que Jesus é o Cristo é cristão. Então Jesus Cristo disse que os seus servos seriam entregues à morte, atormentados, mortos, versículo 9, e odiados de todas as nações por causa do nome do Senhor Jesus, por causa de Cristo. E aí ele continua, nesse tempo muitos se escandalizarão, muitos se trairão mutuamente, mas aquele que perseverar até o final será salvo. Ele também diz que o evangelho vai ser pregado. Como o evangelho vai ser pregado? Porque a igreja vai continuar pregando o evangelho. E aí, no versículo 21, Jesus diz assim, haverá uma grande tribulação como nunca houve nem nunca mais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos mesmos eleitos, dos mesmos eclectos, dos mesmos escolhidos, aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus, eles são perseguidos por causa do nome de Jesus, aqui no versículo 9, no versículo 10 a 14, a 13, aqui ele fala assim, por causa desses eleitos, desses escolhidos, desses que são perseguidos por causa do nome de Jesus,
aqueles dias serão abreviados, senão nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, dos eclectos, dos salvos, então esses dias serão abreviados. E aí ele vai continuar falando que aparecerão falsos cristos e falsos profetas, enganariam muito, inclusive alguns dos eleitos, dos eclectos, né, dos escolhidos. E no versículo 29, Jesus Cristo diz assim, que depois da grande tribulação, que depois da aflição daqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não dará mais a sua claridade, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus Cristo diz que ele volta depois, e que esses eleitos, esses eclectos, né, escolhidos, a palavra em português é mais escolhidos, os escolhidos, ali são os cristãos, aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Então, lendo a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo diz que ele volta depois da grande tribulação. Muito bem, ouvimos os dois posicionamentos, tanto do professor Leonardo Andrade, como também do pastor César Cavalcante, e agora nós já temos pronta a enquete. Vamos ver a posição dos ouvintes, o que eles acreditam. Bom, a igreja atravessará a grande tribulação? Sim, 54%. Não, 46%. Mas tá chegando ali, hein? Só falta 8 pontos, hein? O que tá acontecendo, hein? Vamos tentar ganhar. Vamos tentar mudar esse negócio aí. Então, 54% acredita que sim. E que não passará 46%. Parece que mudou a coisa. Professor Leonardo Andrade, você ouviu o questionamento do pastor César? O que o senhor tem a dizer? Pastor César, eu queria que o senhor citasse, né? Eu tenho quantos minutos ou é direto? Não, a troca? agora... Pastor, não, 3 minutos. Eu queria que o senhor citasse para mim qualquer obra que definisse eclectos como eclesia, que provém da mesma raiz, conforme o senhor, se eu não me engano, com o pastor Juliano Fraga, o senhor no debate falou que vem da mesma raiz. O senhor tem algum referencial teórico que se refere a eclesia e eclectos como a mesma raiz? Eu já vou te adiantar que Lounaida, o maior lexo que existe da gramática grega, não cita isso. Vários, Kittel também não cita isso. E a maioria dos lexicógrafos não citam essa questão e não fazem essa questão. Porque ali tem o epsilon, tem o kappa, mas não é uma indicação de raiz, não, e nem uma indicação de prefixo. Até o prefixo, eles estão ainda em concordata para ver se há realmente um prefixo com o outro. Então, eu queria saber do senhor se há essa questão e se eu puder responder qual a sua visão ali de Mateus 24, já que o senhor estava em Mateus 24, sobre a questão dos reunidos, no versículo 31 ali. Qual a sua opinião? Se ali é o arrebatamento, se ali faz menção ao arrebatamento. Muito bem, ainda falta 1 minuto e 40, mas parece que ele já deixou essa questão pro senhor. Não quer mais? Você tem 1 minuto e meio? Não, pode falar. Ok. Bom, esses eclectos, né? Eu sempre digo que a raiz, né, de eclectos e a raiz de eclesia é a mesma raiz. Ela parte do mesmo ek. Sim, tem referencial? É só ler o texto. Eclectos e eclesia. Eclectos. Mas você não pode tirar nada na cabeça. Você tem que ter um referencial teórico. Não, tô tirando da cabeça. Eclectos. Eclectos se inicia da mesma forma que eclesia. Eclectos são as pessoas e eclesias é o grupo. Eclesia é o grupo. Essa palavra, eclectos, ela aparece 172 vezes no Novo Testamento. 172 vezes na Bíblia. Dessas, 90 estão no Novo Testamento. Tirando os que mencionam a palavra santos dos santos, que é uma palavra a um lugar e não as pessoas, né? Tem várias vezes que aparece santos dos santos, aí aparece lá eclectos e tal também. Mas todas as demais ocorrências, todas elas, tem 90, o irmão pode pesquisar todas elas, está se referindo à igreja, aos salvos, não somente a uma classe de judeus nem nada, está se referindo aos salvos. Para pensar diferente disso, tipo assim, acha na Bíblia a palavra, em português, eleitos, por exemplo, eleitos, ou a palavra escolhidos, escolhidos. Aonde na Bíblia essa palavra escolhidos, no Novo Testamento, se refere apenas aos judeus. Pode ser que você ache 1 ou 2 referências. Mas para cada uma dessas 1 ou 2 referências, eu te apresento 30
onde essa mesma palavra se refere à igreja. Santos são a igreja. Os judeus do Novo Testamento não são chamados de santos. Romanos capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado pelo evangelho, tal. Segundo o Espírito de santidade para a ressurreição dos mortos, tal. Vós sois também chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser ecléctos. Então, a palavra ecléctos na Bíblia é a igreja. São sempre alusões à igreja. Mateus capítulo 20, versículo 16. Os trabalhadores dão 10ª hora que receberam exatamente igual àqueles que chegaram antes. Aquele pessoal é ecléctos. Mateus 22, 13. Na parábola das bodas, a palavra ecléctos e suas variações sempre são referências aos salvos em Cristo Jesus, a partir de Cristo Jesus. Eu queria que você me apresentasse 2 ou 3 versículos onde a palavra ecléctos se refere somente a judeus. Se o senhor apresentar, então a gente segue a partir da frente. Quais são os 2 ou 3 versículos onde ecléctos é uma referência a judeus? Eu vou te apresentar um que já vai definir tudo. Antes da gente prosseguir, ainda ficou a questão do Mateus 24, 31, para nós ali dialogar sobre essa questão. Eu já volto nela quando eu tiver outro tempo. Só para apresentar que o senhor não conseguiu apresentar nenhum léxico, nada foi tirado da sua opinião. Não. Foi tirado da raiz da palavra. Não, da sua opinião. Bom, da raiz da palavra. Então, a raiz da sua palavra... opinião em relação à raiz da palavra. Exatamente. É léxico. Eu queria que o senhor apresentasse um léxico, alguém, Lounaida, Roberts, alguém que apresentasse isso. Até agora o senhor não apresentou, mas no final do programa, se eu conseguir, o senhor me apresenta. Deixa eu apresentar um texto bem interessante, Apocalipse 13, verso 7, que diz assim, e o senhor já trabalhou com esse texto, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. No meu tempo, ele vencê-los. Então, a gente prova aqui que esses santos aqui, eles, se for a igreja, eles vão ser o quê? Eles vão ser, adestrados pelo anticristo. O anticristo vai estar sob o comando deles aqui. E ele vai vencê-los ainda. Não é isso? Uhum. Aí, se você lê Efésios 5, 27... ele vai dizer o quê? Que a igreja de Cristo, ela é totalmente diferente, pastor. Ela tem que ser, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu não sei qual é a manobra que o senhor pode fazer, hermeneuticamente falando, né? Não sendo de forma assim, pejorativa para o senhor, mas se você se sujeitar ao anticristo, você está pecando. E a igreja lá é imaculada. Como que o senhor ia conectar essa questão? Então aqui nós temos um texto-chave que vai dizer que os santos aqui não pode ser igreja. Outra coisa, quem é o cabeça da igreja? É Cristo. É Ele que coordena, é Ele que comanda. Se a igreja estiver aqui sobre os domínios e ser vencida, Jesus Cristo também foi vencido. Jesus Cristo foi vencido pela visão pelo anticristo. Isso é muito sugestivo, pastor. Isso é complicado. Entendeu? Então, os santos aqui é literalmente os judeus, né? Só falta o senhor falar que os 144 mil varões também se refere à igreja, né? Não se refere a judeus, né? A gente trabalha isso também. Mas essa questão aqui é impossível. Deixa eu ver quanto tempo tem. Então, é impossível aqui vencê-los e deu poder, né? E deu-lhe poder. Ou seja, um poder acima, que a questão do grego aqui, é um poder acima do que eles têm. Então, a igreja, ela tem menos poder com Cristo como cabeça? É impossível, pastor. É impossível fazendo uma análise com Efésios 5, 27. Só fazendo uma manobra hermenêutica aí para sair dessa. Mas fica à vontade. Muito bem, pastor César, agora é a sua vez. A manobra é ler o texto. A manobra é somente ler o texto bíblico. Leia o texto. Tá bom? Então vamos lá. O texto não diz que aqueles que foram vencidos pela besta e tal, se sujeitaram a ele. Então, primeiro erro seu é na leitura bíblica. Quando o senhor lê o texto, você lê o texto assim, foi-lhe dado também que pelejasse com os seus santos e os vencesse. E deu autoridade a cada tribo, língua, povo e nação, para adorar a besta. Ok. Aí o senhor diz assim... Eu li errado, então? Leu. Leu? Uma vez cada um. O senhor leu o texto, mas o senhor disse que o texto dizia que esses santos se sujeitariam à besta. E isso não está escrito no texto.
O texto não diz isso. O texto diz assim: foi dado também que pelejasse contra o santo e os vencesse. Esses santos, aqueles que pelejaram contra a besta e perderam, eles foram degolados, pastor. Eles foram assassinados. E eles não deixaram de ser igreja gloriosa. Eles continuaram sendo igreja gloriosa. Para entender isso, você precisa ler o capítulo 20. O capítulo 20 do Apocalipse diz o que acontece com essas pessoas que foram vencidas pela besta. Diz assim, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, que não adoraram a besta. Eles não se sujeitaram à besta, como o senhor está dizendo. O texto diz que eles não se sujeitaram, eles não adoraram a besta, não adoraram a imagem da besta, não receberam a marca na fronte e na mão, e eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essas pessoas só podem ser os cristãos que atravessaram a grande tribulação. Por que tem que ser cristão? Porque eles foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, pastor. Uma pessoa que é decapitada, que prefere perder a cabeça do que adorar a besta, que prefere perder a cabeça do que receber o sinal na mão ou na testa, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Essa pessoa não é judia. Essa pessoa é serva de Cristo. Então, o texto não diz que a igreja perseguida, aqueles que vão morrer por causa do testemunho de Cristo, se sujeitarão à besta. Pelo contrário, eles serão decapitados justamente por não se submeter à besta. Então é só ler o texto. O texto lá não diz que se sujeitarão, o texto diz que eles não aceitarão a marca da besta, e lá em Apocalipse capítulo 20 diz o lugar deles, eles serão ressuscitados, porque durante a grande tribulação não adoraram a besta, não aceitaram a imagem, porque sustentaram o testemunho de Jesus Cristo. E a pergunta é, quem são aqueles que durante a grande tribulação vão sustentar o testemunho de Jesus Cristo? Os judeus? Olha só, pastor. Professor Leonardo. Eu vou ler de novo o texto para o senhor. Acho que o senhor... esse é um grande erro do pós, né? O pós é difícil, ele não sabe ler a Bíblia. Olha só, capítulo 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. É um artigo direto, pastor, direto. Aos santos. Guerra aos santos. Então ele não guerreou contra os santos, ele guerreou aos santos. E essa guerra que ele fez aos santos e vencê-los. Aqui é uma conjunção aditiva. Ele venceu, sim, está literalmente, está escrito aqui, pastor, pelo amor de Deus. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Então, eles estavam no céu ou na terra aqui, pastor? No céu ou na terra? Se eles estavam aqui, com certeza eles adoraram. Está escrito aqui, pastor, está explícito aqui o texto. É impossível sair disso. Tem que fazer realmente uma manobra hermenêutica, uma manobra de leitura, uma manobra hermenêutica, né? Então, é impossível. Essa aí o Justo não conseguiu sair. Então, eu vou continuar lendo. Todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação. Porque eles entraram ali, sabe por quê? Porque eles entraram na tribulação, porque justamente o que o Senhor falou, estou usando as suas próprias palavras, porque eles não se tornaram igreja. Se eles não se tornaram igreja, eles não foram no arrebatamento, eles ficaram para a tribulação. Quem ficou para a tribulação? Judeus e gentios. Entendeu? O senhor não passou da primeira pergunta, não está passando da segunda. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, então, já que o senhor, a questão, vamos voltar lá, Mateus 24, verso 31, eu queria saber do senhor se ali realmente faz menção, né, ao arrebatamento, o termo ali faz menção ao arrebatamento. Mateus 24, 31, a palavra, quando fala recolher, né, ajuntar, depende da tradução, ali, aí eu queria saber do senhor, depois do senhor trabalhar essa questão, né, e foi muito, essa resposta sua foi bem interessante, porque é totalmente desconexa, né? A igreja que se apresenta pura, imaculada, ela não pode estar sujeita de forma alguma a Ra-Satã. E se ela tiver sujeita, o cabeça também está, porque é ele que coordena a igreja, é ele que está à frente. Então, é impossível. Então, o senhor falou que foi erro de leitura, eu vou ler de novo, porque essa aqui ficou marcada na história, né?
13 verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Artigo definido. Definindo quem? Santos, a palavra santos. E vencê-los. Ele venceu eles. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Não sobrou ninguém, pastor. Todos estavam aqui. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra. Está tirando alguém? Não. Todos que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça, tá? Venceu o tempo. Pastor César. Parece que a intenção do senhor é fazer uma sabatina comigo. Bem-vindo, vamos trabalhar ponto por ponto, não tem problema nenhum, tá? O senhor me chamou de analfabeto agora há pouco? De forma nenhuma, pastor. É só voltar o vídeo. O senhor disse que eu não sei ler. Agora vamos ver quem não sabe ler o texto. Vamos lá. Eu não acho que o senhor é analfabeto. Então, vamos lá. O texto diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? Aqui é judeus. Tá, são salvos? Judeus. São salvos? Pastor, existe... São salvos ou não? Existe várias classes enrolação. Salvos. São salvos ou não? Existe várias classes de salvos. Tá bom, e eles são de alguma? Vem cá, Abraão foi salvo? Eles fazem parte de Abraão alguma? foi salvo? Bom, parece que o senhor não vai continuar, então vamos lá. Não, se Abraão foi salvo, existe salvo no Antigo Testamento, salvo no Novo, judeu salvo, existe. Eu só perguntei se esses santos aqui são salvos ou não. Entendeu? É difícil falar? Não são salvos? Existe várias são classes salvos ou não? Existe várias classes de salvos. Legal. E esses daí, desses santos, são de alguma classe de salvos? Sim. Ok, então são salvos, certo? Sim. No nome não estava escrito. Então calma aí. São salvos ou não são? O nome não estava escrito. Então são perdidos? Entendeu? Alguns sim. Então, os santos aqui são perdidos ou salvos? Eles têm que se salvar. Eles têm que se salvar? Sim, através claro. do quê? Da sua vida. Ah, eles são salvos sem Jesus? Claro! Eles são salvos pelo sangue deles? Não. Então são salvos pelo quê? Não, eles têm que dar a sua vida, porque agora não é mais pelo Espírito Santo. Eles vão dar a sua vida pra quem? Agora eles têm que dar a vida pra quê? Pra ser salvo. Tá, então quem der a vida por eles, então a pessoa se salva, é isso? Não é dessa então, forma. Quem salva eles? Você tá entendendo, você já foi prévio, você sabe o que eu tô falando. Não, calma aí. Quem salva eles, pastor? Não. Quem salva eles, quem salva toda a humanidade é Jesus Cristo. Tá, e esse pessoal aqui então agora, é de Cristo? Não, é porque eles não aceitaram o sangue de Jesus. Então, voltando aqui no meu tempo. É diferente. Então, vamos lá. Eu tô sendo acusado de ser analfabeto. Não, para, pastor. Mas todas as pessoas... Sem saudosismo. Saudosismo? Não tô com saudade de nada aqui. Então, assim, mas todas as pessoas que estão acompanhando esse bate-papo estão vendo a condição de quem está lendo o texto. O texto diz assim, ó: foi-lhe dado que pelejasse contra os santos. Eu também concordo que esses aqui são salvos. Só que para ser salvo tem que ter Cristo. E os vencesse. Ele, a besta, venceu os santos aqui nesse assunto. Aqueles santos naquele momento foram vencidos. Ponto. Deu agora autoridade sobre cada tribo, língua, povo, nação, para adorá-la, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Tem dois grupos aqui. Um é os santos. O outro grupo, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Quem adorou a besta, pastor, não foram os santos. Quem adorou a besta foi aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida. Ora, meu Deus do céu, só lê o texto. Pastor, então o texto está disponível. Se o senhor disser que esses santos são o mesmo grupo, então o senhor está dizendo que eles são salvos através do sangue deles mesmos. Aí nós temos um problema de teologia básica. Quem é que salva? A pessoa... Eu já fui pré-tribulacionista, como o senhor disse. Nenhum pré-tribulacionista acredita que um homem se salva por ele mesmo. É a primeira vez que eu tô vendo. É o senhor que tá fabulando isso aí. Eu que tô? Então é só voltar o vídeo e assistir. Só que agora nós vamos em frente. E é sempre bom manter nesse debate a cordialidade. Baixar um pouquinho mais, professor Leonardo. Da minha parte, sem eu tô sendo cordial. Tá, isso é. O ad hominem não vai caber aqui. É argumentação, é exegese, é explicação, porque senão fica muito tenso. Lá do lado de fora, quem está olhando fala, meu Deus, né? Então vamos só manter a cordialidade. Nós vamos para o break e daqui a pouco nós voltamos com mais debate musical. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo.
a qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Quero fazer um convite especial a você que participe do projeto Férias com Teologia. Férias com Teologia é um projeto que durante as férias oferece um curso com material didático, com mentoria, com acompanhamento, com acesso à plataforma da faculdade, uma experiência de curso na Faculdade Bethesda durante as férias. A próxima matéria, a última matéria foi Apologética, Defesa da Fé. E a próxima matéria é sobre o reino de Deus, da perspectiva de Cristo. O que é o reino de Deus? Então, convido a você que gostaria, que quer, que tem vontade de se aprofundar mais nas Escrituras, a aprender um pouco mais com a FTB através do projeto Férias com Teologia. Para participar, você paga só R$20, tem acesso à plataforma, tudo que eu falei para vocês e muito mais. Para isso, entra aí, fériascomteologia.com.br ou chama pelo WhatsApp 97511-3385, 011 São Paulo, 97511-3385. E se você está acompanhando pelo YouTube, é só clicar na descrição desse vídeo para fazer a sua inscrição. Te vejo lá. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Olá, meus amigos, já estamos de volta para o seu debate musical e vocês viram que a chapa esquentou, a temperatura elevou. E olha, promete mais ainda, hein? Nós estamos aqui de volta, então, com o debate musical. E eu vou aqui... Acho que quem falou por último? Foi o pastor César. Professor Leonardo, você está com a palavra para defender o seu posicionamento pré-tribulacionista. É o nosso, né? Mas hoje você é o representante aqui. Então, só fazendo uma adenda aqui, a questão... da leitura, eu dava aula na faculdade de leituras complementares da Bíblia Sagrada. Quando a gente fala de você não sabe ler ou você lê mal, não é questão que a pessoa não saiba ler, é questão da pessoa estar lendo de uma ótica do outro, A gente fala sempre isso. Mas avançando, eu queria que o pastor falasse algum texto da Bíblia Sagrada, Não, vamos para Apocalipse 3:10. Eu queria saber do pastor qual a referência que ele tem de Apocalipse 3:10. Se ali está falando de um livramento da grande tribulação ou se é parcial. Se for parcial, se for local, pode responder no meu tempo. É local, pastor? Você acha que é local ali? Não tem mais tempo. Agora não tem tempo. Não tem tempo. Pode formular a pergunta do jeito que o senhor quiser. Então, ali é local, pastor? Local, não entendi a sua pergunta. É uma tentação local, uma tentação assim... É universal ou só para aquele local ali? É isso que ele quer. Apocalipse 3:10? Lá não fala de tribulação. Não, mas ali é uma tentação? É tentação. Todos nós sofremos tentações o tempo todo. O Pai Nosso, livrai-nos da tentação. Mas ali é interessante que ali tem uma oração subordinativa, adjetiva, restritiva. Ela restringe ao mundo inteiro. Como que o senhor lidar com isso? E outra coisa, deixa eu te falar. É interessante, pastor Elias, pastor César, reverendo, Para mim é uma satisfação estar aqui debatendo com ele sabe disso. Mas a gente tem que trabalhar assim porque ele é forte. E os ele é grande. ouvintes também, você pode olhar para a câmera. Então, pessoal, é interessante, sabe por quê? Olha só a visão pós. A visão pós é muito interessante. Porque o pastor vai dizer que perasmos ali é uma tentação simples, ali local, restrita.
E ali ele acha que ele não vai negar que ali Deus está restringindo, guardando daquela tentação. Mas da grande tribulação, Deus vai colocar a igreja lá. Olha só que visão do pós. Deus coloca na grande, mas da pequena ele livra. Tá, vamos fazer o seguinte, pastor. Antes do senhor zombar do pós-tribulacionismo, né? Ele falou, veja só como dizem os pós. Vamos dizer, essa é retórica, né, pastor? Sobre o pós, eu me preocupo com o pós. O senhor não precisa dizer o que o pós diz. Uhum. Geralmente, o pós-tribulacionismo diz o que o texto bíblico está dizendo. Eu disse para o senhor no começo desse debate assim, olha, cadê um texto, ou eu pedi 2 ou 3 textos, por quê? Onde a palavra eclectos tem a ver com judeus. O senhor não mostrou esse texto? Eu mostrei. Qual que mostrei. Qual que é? Apocalipse 13:7, nós lemos. Então, vamos lá. 13:7. Então, vamos lá. 13:7. Embaixo. 13:7 é o que o senhor mostrou. Embaixo. Lá em capítulo 13, versículo 7, o senhor que me disse que eu sou analfabeto, não sei ler o texto. Continua, pastor, com isso? Lá tem... Então, é o seguinte, isso aqui é um debate. A gente não veio aqui brincar de casinha. O senhor fez uma zombaria, tirando onda que eu sou analfabeto. Agora o senhor aguenta. Na exegese do texto, na leitura natural do texto, tem 2 classes. Tem santos, que são vencidos, que na sua leitura, por alguma razão, o senhor disse que eles se sujeitaram, só que eu disse, não, pastor, o senhor não está lendo o texto. O senhor me acusa de analfabetismo. Se eles são vencidos, eles não se sujeitaram, pastor? Não, porque eu mostrei como eles foram vencidos. Lá em Apocalipse capítulo 20, eles foram vencidos porque eles foram degolados. Foram degolados por causa da palavra de Deus. Então não conflito com aquele texto que a igreja é vencedora. E a igreja segue triunfante. Eles vão se assentar em tronos, vão julgar, vão reinar com Cristo durante 1000 anos, justamente porque foram degolados, justamente porque foram decapitados, justamente porque não aceitaram o sinal da besta, justamente por não se sujeitarem. Mas na sua leitura, o senhor que sabe ler e a gente não sabe, o senhor diz que eles se sujeitarão, sendo que o texto não diz isso. O texto diz que quem vai se sujeitar, pastor, é quem não tem nome escrito no livro da vida. Então temos 2 públicos aqui. Um que são os santos, são salvos. Para mim não tem problema dizer isso. Para o senhor parece que tem. Quando eu pergunto se são salvos, viram um seminário à parte. São salvos? São salvos. Tá bom, eles têm o nome no livro da vida? Não, eles não têm o nome no livro da vida, na sua opinião. Eles são salvos pelo sangue deles mesmos. Eu falei, agora temos um problema de teologia básica. As pessoas se salvam. Então, até para ficar melhor por irmão... Mas você tá falando que eu não sei teologia. Vou usar o mesmo artifício. Até para ficar... Ué, peraí. Se o senhor disser aqui, nesse debate que o senhor disse agora há pouco, que eles serão salvos porque eles mesmos se salvarão, é lógico que o senhor não sabe teologia. Agora, a salvação é... Agora explica pra mim como é que eles são salvos. Busca através dando sua vida, né? A gente chama coroa da vida. E o senhor tá querendo pular de texto, mas vamos continuar lá. Peraí, eu tô querendo pular de texto? Eu tô no mesmo texto. O senhor achou que estava vencido já nesse texto, agora tá remontando. E vencer não é se submeter. Olha a etimologia dessa palavra, pastor. Pelo amor de Deus. A etimologia vencer é o quê? É se submeter. De alguma forma você está se submetendo porque você está sendo vencido. Então quem se submete aqui são os santos. E outra coisa... Peraí, quem se submete aqui são os santos. E outra coisa, vem cá, o nome não estava no livro da vida, mas vem cá, o nome pode ser riscado do livro da vida? Eu creio que não. Mas qual que é o... Não pode. Esse não é o debate? Sim. Não, mas esse é o debate? Não, o debate é se pode ou não pode? Olha o contexto. Olha o contexto. O senhor está dizendo, não, uma vez ali o nome está no livro da vida, não pode tirar, não pode mais. Não, está errado, pastor. Tá bom. Meu irmão, vamos lá. Não, esses santos aqui... Não fuja, pastor. Vamos lá. O que significa? Peraí, vamos lá. Ali... O senhor apresenta o texto, sim. Eu quero continuar o texto e eu que estou fugindo? Sim, porque o senhor falou, deu como vencido. Eu li para você, vou ler de novo. Vamos lá, vamos ler de novo. Então, você quer continuar aqui. A minha pergunta então Apocalipse 3:10 você não tem resposta. Então, vamos lá. A minha pergunta é a seguinte. Apocalipse 3:10 você não tem resposta. Então eu vou te dar como vencido, aí eu continuo aqui. Pode ser? Não tem problema, pastor. Eu não estou aqui num desfile de conhecimento. Eu sei, pastor. Eu também não estou. O senhor quer dizer que o senhor venceu lá em Apocalipse 3:10? Se o senhor fica melhor se sentindo assim, tá bom, irmão. O senhor venceu. Mas vamos entrar nesse assunto aqui, porque eu nem mesmo entrei em Apocalipse 3:10. Então, mas vamos lá. Por que esse medo de entrar em Apocalipse 3:10? Então, todo mundo que está ouvindo, inclusive os meus irmãos pré-tribulacionistas, estão percebendo quem está com medo ou não. Não, vamos lá então. O texto que o senhor citou de Apocalipse 13
diz que os santos foram vencidos. Sim. E depois diz que todos os que estão na face da terra, lá sobre a face da terra, vão adorar a besta. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Esses santos, o senhor diz que são salvos. Eu concordo, pastor Elias concorda, todo mundo concorda. Os santos são salvos. Ecléticos, ok. O senhor diz que eles são salvos porque eles não é por Cristo. Eles são salvos como? Não, eu falei, não, aí você tá igual o senhor falou. Deixa eu falar. Eu posso fazer menções. Um momentinho, deixa eu interromper. Ele quer saber como esses santos são salvos no período da grande tribulação. Aí depois o senhor volta com a pergunta. Toda a humanidade 3:10 para ele. é salva por Cristo. Porém, agora, nós somos salvos agora mediante a graça. A graça, o favor imerecido. O Espírito Santo, ele vai, de certa forma, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas aqui não, ele vai ter que dar a sua vida. Mesmo assim, é Cristo, então não é teologia. Eu sei muito bem teologia, eu dou aula disso. Deixa eu ler o resto para o senhor. Então, pra você entender. Só para ficar claro, o senhor acredita que nesse período os santos serão salvos porque eles dão a sua vida? Sim. Que o Espírito Santo vai estar agindo, não vai estar? Não, o Espírito Santo, ele não vai estar agindo dessa forma totalmente, na sua plenitude. Então as pessoas vão ter que dar a sua vida para poder ser salvo. Sim. Muito bem. Agora o senhor quer formular para ele a questão do Sim, eu vou formular, mas eu vou ler de novo. E vou ler... E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, artigo definido, santos, tá aqui, se trata dos santos, e venceu. Ele venceu, então é submissão. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. 8. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Verso 10. Se alguém leva em cativeiro irá, pastor. Presta atenção. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. É a resposta à sua pergunta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. É isso aqui. Agora vamos lá, Apocalipse 3. A fé dos santos continua? Vamos, não, pastor. Aí está a paciência e a fé dos santos. Qual que é a paciência e a fé dos santos? Aí é o verso 11 e subir a terra outra besta. Então é outra perícope. Vamos lá. Apocalipse 3:10. Vamos lá. Eu quero que o senhor me fale. Eu vou entrar no Apocalipse 3:10. Vamos lá. Eu estou devendo para o senhor... Porque, Mateus 24:31. Porque assim, ao invés de ser um debate, tornou-se no início uma sabatina, né? Então ele mandou não, 4 o senhor fez pergunta, eu respondi também, pastor. Eu fiz uma pergunta agora. Entendeu? Ele mandou 4 perguntas e como não dá tempo de responder todas as 4 numa vez, na próxima vez que ele fala, ele falou assim, o senhor não consegue responder a outra, a outra e a outra. Mas todo mundo que está ouvindo aqui está sabendo quem está tendo realmente as respostas. Deixa o público fazer a sua própria opinião, pastor. Né? Todo mundo está ouvindo, todo mundo que está vendo, todo mundo está vendo, pastor. E vai ver. Exatamente. Então vamos lá para Apocalipse 3:10. Deixa ele responder então, vamos Apocalipse 3:10. Primeiro, vou entrar em Apocalipse 3:10, finalizando esse assunto da besta que vai matar os santos. Em Apocalipse capítulo 11, está escrito o que a besta vai fazer com os santos que serão vencidos, pastor. Está escrito assim, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Então, eles não se sujeitarão à besta, porque eles serão mortos pela besta, conforme Apocalipse capítulo 20. Eles serão mortos, decapitados, degolados, e porque foram mortos, decapitados e degolados, eles reinarão com Cristo durante os 1000 anos. E esse termo vencer significa o quê, pastor? Vencer, matar. É o texto aqui. Vencer, vamos lá. Vamos repetir o texto. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o que é o vencer. O testemunho pelejará contra elas e as vencerá e as matará. É só ler Apocalipse, capítulo 11, versículo 7. Está escrito aí no texto. Beleza? Quem responde? Nós estamos lendo 13, verso 7. Então, mas ele está... é o mesmo contexto, meu amigo. Deu para entender. Então, é assim que ele vencerá. Vamos para Apocalipse 3:10. Vamos lá, É assim que ele vencerá os santos. Basta ler o texto. Tá certo? Então. Sobre Apocalipse capítulo 3, versículo 10, vamos aqui ao texto. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Bom, primeiro, o texto não fala que ali a palavra tríplices não aparece ali, né? A palavra tribulação não aparece ali. Haverá uma provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. E, aqui, achei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Guardar não é tirar. Guardar é guardar.
Senão, ele diria assim, eu vou impedir você de passar por essa situação. Mas ele só está dizendo que vai guardar. Assim como nas 10 pragas do Egito, durante todas as 10 pragas, os hebreus estavam dentro do Egito, mas foram guardados, eu entendo que eles também serão guardados assim. Eu entendo que a palavra tribulação não aparece, mas eu tenho a honestidade intelectual para assumir que eu entendo que isso aqui está falando do período da grande tribulação. Não tem problema quanto a isso. Eu não quero escapar do texto. Porém, o texto diz que ele vai guardar aqueles que serão os salvos dessa tentação que vai vir. Professor Leonardo. É muito interessante. E aí? Assim, então, se trata da grande tribulação, né, pastor? Claro. É interessante, pastor, me permite. No seu debate com o Matheus Angel, o senhor falou que ali não se tratava, já mudou. O bom é isso, que a gente vem preparado para o negócio e aqui o senhor muda já. Mas é bom que o senhor já está caminhando para o pré... É que eu disse lá, pastor, que a palavra tribulação não aparece, e ela não aparece. O pré-tribulação... Não, pastor, pode ficar tranquilo. O pré-tribulacionismo. E a palavra guardar ali é interessante que a palavra guardar, nós temos ali, nós temos roti, né? Roti é uma conjunção subordinativa introduzindo uma causa de ação seguinte. Causa de ação seguinte. Aí tem eteressas, né? Que é um verbo na segunda pessoa do singular, aoristo indicativo ativo, indicando a ação completada de guardar. Não é questão de estar inativo guardando, é que a ação completada, ou seja, Deus vai fazer com todos aqueles que pertencem à igreja guardar essas pessoas. Então, é o verbo que está dizendo aqui. Entendeu? E é interessante que eu te perguntei sobre essa questão, o senhor já tratou de confundir, mas a questão do... Eu tratei de confundir, pastor? Em que momento eu fiz isso? Não, é que assim, todas as suas falas são em tom de acusação contra mim pessoalmente. Embora o senhor disse que o senhor me admira, e parece que o senhor maratonou todas as minhas falas, porque cada momento o senhor cita uma fala minha com algum irmão, mas... Eu não entendi. Me perdoa se eu te fiz alguma coisa, porque a cada momento que o irmão se refere a mim... Pastor, isso aqui é um debate. Você falou o quê? A gente está debatendo. Então, mas a cada momento quando eu falo que o senhor cria confusão textual, eu não posso falar isso, não? Não, o senhor pode falar o que o senhor quiser. Não, como o senhor está fazendo? O que eu quiser. Não, pastor, o senhor pode falar o que o senhor quiser. Eu não posso falar que você está criando confusão textual? Bom, pergunta para a audiência aí quem está criando confusão. Não, Textual, pastor. Textual também. Eu não posso falar que você está criando confusão textual? Vamos lá, o senhor é pré-tribulacionista. Pastor Elias, vamos lá. A exegese dele de Apocalipse capítulo 13, o irmão confirma? O irmão é um grande pré-tribulacionista. Irmão, o senhor crê assim? Ele não está aqui, não. A gente já conversou aqui nos bastidores. Então o senhor crê assim? Não, vou me reservar o direito de ficar então vamos lá. Então sim. Qual o outro texto onde a palavra eclecto se refere aos judeus, pastor? Eteressas, verbo, segunda pessoa do singular, aoristo indicativo ativo, indicando ação completar de guardar. Me explica isso aí, por gentileza, aí. Você não explicou ainda. Ou se o senhor quiser sair daqui, aí toda vez que o senhor sair, eu vou dar o assunto como vencido. Entendeu? Comigo o senhor não vai sair. Entendeu? Eu prefiro que o senhor explique isso para mim aqui no grego, aqui, o que está dizendo aqui. É uma ação completada. A pergunta é, o assunto anterior, já que o senhor quer sair como vencido ou vencedor... Peraí, o senhor acabou de dizer, pastor... que quando for concluir um assunto, o senhor vai dar como vencido. Vamos concluir um assunto, pastor. O público entender o que nós então o senhor vai dar como vencido. Por alguma razão, o senhor vai dar o veredito de quem venceu. Ok. O texto anterior, quem venceu? Nós já estamos caminhando para os momentos finais desse debate. Não, quem venceu o texto de Apocalipse 13? O senhor acha que o senhor saiu vencedor daquela ideia? Basta ler. Porque assim, se o senhor perdeu no 13... que é o que parece, tá respondido o resto. Porque a igreja atravessa a grande tribulação, meu amigo. Não, pastor. Então tá bom, me mostra um versículo, se o 13 causou muito problema pro senhor, me mostra um versículo onde eclecto se refere a judeus. Qual Primeiro, que é o pastor, eu te perguntei, o senhor tem algum referencial teórico, algum léxico, alguma gramática que faz uma referência que eclectos ali é a mesma coisa de igreja? Você não apresentou nenhum e até agora está procurando no computador e não achou e não vai achar, pastor, porque Meu computador está com a minha Bíblia. Entendeu? Não tem. Meu computador está com a minha Bíblia, pastor. Não vai achar, entendeu? Você fugiu dessa pergunta, agora eu estou te perguntando sobre Apocalipse 3:10, o senhor está querendo também ultrapassar dessa pergunta. Vamos lá.
Vamos voltar em Apocalipse 3:10 ou no não? texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, o senhor disse assim, ó. Vamos lá. Que se eu não responder do jeito que o senhor entender que eu... Não é responder. Se eu pular dessa questão... Tá, obrigado. Se eu pular dessa questão, eu vou dar o assunto como vencido. É isso que eu falei. Eu não falei... E o senhor pode fazer a mesma coisa com o assunto anterior? Entendeu? O senhor tem competência para fazer a mesma coisa com o assunto O anterior? que o senhor falou nos bastidores? Leonardo, se você quiser continuar nesse tom, a gente continua. Esse assunto a gente o senhor está continuando. Não. O senhor está continuando. Não. Mas, vamos lá. Quem está definindo como vencido ou vencedor aqui é o senhor. Quem te deu essa autoridade? Entendeu? Você que está continuando. Vamos lá. Então, quem te deu essa autoridade, Vamos Apocalipse 3:10, pastor? Vamos, estamos no Apocalipse, então, vamos lá. 3:10. Então, responde para mim, por gentileza. Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus Cristo diz que vai guardar os seus servos da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Qual é o problema? Isso. E qual é o problema disso? Eu quero que o senhor me explica esse verbo reiteraças, verbo na segunda pessoa do singular, aoristo, indicativo, ativo, indicando a ação completada de guardar. Aí o senhor disse que esse guardar aí é como se fosse algo inativo, algo desse tipo, não me lembro bem, não quero colocar a palavra na boca do senhor. Mas eu queria que o senhor definisse isso aí. O senhor já falou que isso aí se trata da tribulação. Não, então, eu disse que se trata de tentação. A palavra tribulação não aparece aqui. Não, o senhor falou, eu quero ser honesto. Então, vamos lá. Não falou? Falou que ele falou. Eu quero ser honesto. Deixa eu falar o que eu disse. Precisamos desenvolver o debate. Não tem debate. Fluindo, Vamos lá. não tá fluindo. O que acontece? A palavra tribulação não aparece ali no texto. Aparece? Não aparece. O que aparece é a palavra tentação. Eu disse que reconheço que essa tentação sobrevirá no tempo do fim, porque é o que está escrito no texto. É o que está escrito no texto, tem que ser honesto intelectualmente. Agora, eu não posso anular a presença da igreja na grande tribulação por conta do texto que o senhor se embananou no capítulo 13, que o senhor mesmo apresentou e não conseguiu sair dele, por conta do capítulo 2, versículo 10. A gente está trabalhando... 3, versículo 10. Mas eu quero falar o 2:10. Por causa do capítulo 2, versículo 10, que está escrito antes, dizendo assim, vocês vão ser atribulados. E qual é o problema? A história da igreja é sofrer tribulação. Agora, Deus guarda a gente na hora da tribulação. Por quê? Que ele vai guardar para a gente não receber a marca da besta, por exemplo. Então, aquele pessoal que foi degolado, eles são salvos. O que importa mais? O que importa mais é ser salvo. Mas no isso final, é guardar, pastor? Ele não vai reinar com Cristo por 1000 anos? Mas isso é guardar, pastor? Não vai reinar com Cristo eternamente? O que eu estou dizendo é que Deus guardou o povo de Israel das 10 pragas, estando o povo dentro do Egito. É simples, só leu lá o texto. Eu vou fazer um rapidinho aqui, vou só fazer um merchan, já que a gente volta e vai continuar pelas redes sociais e não mais não pela rádio, ok? Olha, rapidinho, pessoal, eu tenho aqui uma mega promoção aqui para apresentar para vocês. O livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, Com Quem se Casou Caim, Onde Esteve Jesus, 12 aos 30, Quero Espinho na Carne de Paulo. São 36 temas. Aqui nós temos, Jefté sacrificou sua filha, quem foi Maria Madalena, de onde veio Deus, quem criou o mal, Jesus tinha irmãos, 75 temas em 384 páginas. Esse daqui também sobre batismo com o Espírito Santo, a evidência do batismo com o Espírito Santo, são 59 temas, capa dura. Ainda, olha, pergunta difícil de responder sobre a imortalidade da alma, 130 perguntas e respostas em 480 páginas. Fora este, nós temos aqui, olha, perguntas escatológicas difíceis de responder, 496 páginas, mais de 100 questões. E fora isso, trouxemos também o dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas com 1.168 páginas. Só esse dicionário sem desconto custa R$360. Todos os livros aqui por mais de R$1.200. Só que hoje nós estamos com uma mega promoção. Você levando todos estes livros aqui, você vai pagar apenas 10 parcelas de 48. Essa é a mega promoção. 10 de 48. Ou se você quiser pagar no Pix, apenas R$420. 0 operadora 11 94901 6633 ou 0 operadora 11 93279 3001. E quem levar o kit vai ganhar inteiramente grátis um curso de hebraico. Olha só, para você aprender a ler, escrever, transliterar, tem uma Bíblia hebraica em áudio e mais o áudio do livro e 12 videoaulas. Entre em contato por esses telefones e você vai receber. Bom, nós vamos agora para uma virada, né? E vamos continuar pelo YouTube, pelas
pela musical, pela rádio musical não continua, né? Mas é só pelas mídias sociais. Não é isso aí? A gente vai continuar pelos canais César Cavalcante, FM Rádio Musical. Instagram? E também pelo Instagram não está transmitindo. Então você tem que vir pro YouTube, ou César Cavalcante ou FM Rádio Musical, para você continuar acompanhando. No canal dele está online também? Só no TikTok. No TikTok também. Tá bom. Vamos lá. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. 105.7. Musical FM. Musical. Mais unidade cristã. Meus queridos irmãos da Rádio Musical, aqui quem está falando é Rubens Marques, terapeuta naturalista, que falo todo dia do magnésio quelato. Por que você ainda não comprou seu magnésio? Você quer melhorar sua qualidade de vida? O seu templo do Espírito Santo? É o magnésio quelato da Joy. Para você que tem dor na coluna, nervo ciático, bico de papagaio, liga lá agora. 0800 591 1137. Continua 70% de desconto e você paga só daqui 50 dias. 0800 591 1137. A Musical revolucionou os debates com temas cristãos e trouxe muito mais conhecimento para seus ouvintes. Não é só tradição que faz do debate da Musical um dos melhores debates da atualidade, mas a preocupação em trazer para você sempre assuntos do dia a dia da vida cristã, discussões teológicas, além dos mais interessantes e polêmicos temas. Debates da Musical, sempre às 11 horas da manhã. Musical FM. Mais unidade cristã. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. O próximo programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Olá, meus amigos, estamos de volta porque, meu Deus do céu, eu tô aqui, olha, até me queimou um pouquinho, mas fiquei mais escurinho, porque a chapa tá esquentando. Bom, vamos continuar. Quem falou por último? Agora nem sei quem falou por último, que ficou aqui, Mas vamos lá, professor Leonardo, o senhor tem uma pergunta, o senhor quer fazer alguma consideração exegética sobre o assunto? Por favor. Vou fazer uma consideração exegética aqui. Apocalipse 15:1, pastor César, ele vai falar assim: Timós, tu teu, que nelas é consumada a ira de Deus. Aí depois diz assim, tu timu, tu teu, eis, é o genitivo, né? Tem, gen. As 7 taças da ira de Deus. Também ira. E nós sabemos que Apocalipse 15, verso 1, 16, verso 1, trata-se, essa ira de Deus aqui é uma referência aos flagelos, à tribulação ali que está pré-estabelecida naquele período, né? Apocalipse 16, verso 19, diz, tu, oi não tu, timutes, orgues, ao tu, né? E o vinho da indignação de sua ira. Então, todos é uma referência à ira de Deus. Então, essa palavra timós, olha só que interessante. Timós é raiva, ira e fúria. Raiva, ira e fúria. E todos nós sabemos que esses textos, eles são uma referência à tribulação. Temos uma referência também no Antigo Testamento, Sofonias 1,18, que diz o dia do furor de Deus, né? Mas João 5,24 diz que... Quer que eu leia o texto ou só a parte? Na verdade te digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, tá? E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Romanos 5,9, mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo mais ainda sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha só, Tessalonicenses 1,10, esse é interessantíssimo. Esperar dos céus o Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, quem nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 5, verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Esse 1,10 aqui é interessante, porque ele tem prefixado dentro do texto esse mesmo termo chamado ek.
ek, tirados, para fora de, né? Que nos livra da ira futura. E está totalmente conectado com o ek, que está ali no texto de Apocalipse 3:10. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir, né? Então, definindo a palavra perasmos, lounaida, vai dizer que é tentar descobrir a natureza ou o caráter de alguém, submetendo a um profundo e alto exame ou teste, testar, pôr à prova, né? Teste, exame. Então, o que Deus faz com os judeus? Já que eles não aceitaram Jesus como Senhor, ele vai colocar eles como uma prova, né? Então, a tentação de Apocalipse 3:10 é diferente de outras. Por exemplo, 1 Pedro 4, verso 12. Ali é bem diferente. Então, só para definir aqui, pastor, não tomar o seu tempo também, a palavra tentado, o termo hebraico traduzido tentou pela versão corrigida e provou pela versão revisada, submeteu pela versão King James, nissá. O termo significa provar, testar ou tentar. É preciso sempre observar o contexto para identificar a melhor tradução. A tradução grega do hebraico, chamada Septuaginta, traz nissá como peiras ou perasmos, né? Que significa tentar para ver se algo pode ser feito, tentar esforçar-se, tentar fazer uma experiência com o teste, com o propósito de apurar sua quantidade ou o que ele pensa, ou como ele se comportará no bom sentido. Esse termo grego é o mesmo utilizado por Tiago para dizer que Deus não tenta ninguém. Logo, Tiago, então, é complicado. Logo, Tiago deixa claro para aqueles que preferiam interpretar nissá como tentação e provação, e que essa não é a tradução correta. O propósito dessa provação era simplesmente fortalecer o homem para que ele não peque contra Deus. Tem alguma pergunta? Não, é isso, só para explanar aqui o texto de Apocalipse 3:10, porque ele entra em conexão, para não tomar muito tempo do pastor, em conexão com Apocalipse 3:10, já que ele também usa as mesmas formas, né? Timós, que é ira, raiva, furor, e está tudo ligado à tribulação. Bom, a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus contra os filhos da impiedade. A ira de Deus não é contra os cristãos. A ira de Deus não é contra os salvos. A ira de Deus é contra os mundanos. A ira de Deus é contra os filhos da perdição. Eu acho que todo pré-tribulacionista crê assim também, né? A Bíblia é clara em dizer que a ira de Deus é para os filhos da impiedade. Agora eu vou trabalhar o texto que eu estou devendo de Mateus capítulo 24, versículo, não lembro o versículo. 31. E eu gostaria muito que o irmão, vamos esquecer Apocalipse 13, aonde na Bíblia a palavra eclectos se refere a judeus. Aonde na Bíblia a palavra eclectos? Eu quero texto. Eu quero versículo bíblico. Já citei, pastor. Qual que você citou? Citei Apocalipse 13, verso 7. Então, Apocalipse capítulo 13, lá não fala de judeus. Lá fala daqueles que têm o testemunho de Jesus Cristo. Pastor, fala. Jesus Cristo... Peraí, o senhor crê que judeus levam o testemunho de Jesus Cristo? Pastor, os 144 mil varões é judeus ou é igreja? São judeus convertidos a Cristo. Hã? Judeus convertidos a Cristo. Mais uma vez o senhor mudou. Beleza, não tem problema. Eu mudei por quê? Porque o senhor falou que não era, ali era igreja. Mas quem se converte a Cristo vira igreja. Tá Entendeu? tudo certo, é a igreja mesmo. Então ali é igreja? Todo judeu convertido... Por exemplo, Pedro era judeu? Não, ali era judeu? Vamos lá, Pedro era judeu? Sim, Tá, claro. ele era igreja? Sim. Por quê? Porque ele se converteu. Então pronto, aqueles lá são judeus que se converteram, vira Não, igreja. mas- Quem se converte vira igreja, meu irmão. Eles se converteram? Os 144 Mas mil? eles se converteram antes ou depois da tribulação? Então, vamos no texto. Eles se converteram antes ou depois? Vamos no texto. Mas eles Vamos no converteram texto. antes ou depois da tribulação? Ninguém tem essa resposta. Nem eu, nem o senhor. A Bíblia não fala quando. A Bíblia fala quando? Mas, O senhor sabe quando Vem cá, que foi? Como é que eles se convertem ao cristianismo com os mesmos caracteres de judaísmo? Bom, vamos lá, primeiro. Isso aí eu provo. Você quer que eu provo? Quero. Tá bom. Faz uma pergunta. Primeiro, então, Lê o 7, verso 1, por gentileza. Primeiro, me mostra aonde é que ele se converte, porque eu não sei. A Bíblia não fala. Lê o 7, verso 1, Então, por peraí, gentileza. é que assim, o senhor fez uma pergunta e eu queria que o senhor mesmo respondesse a pergunta que o senhor fez. Sim. O senhor disse assim, ele se converte antes ou depois? Aonde que é? Eu acredito. O que eu falei da cronologia? O senhor não falou nada de cronologia até agora. Não, de Apocalipse eu falei. Falou? Eu falei. Então eu não estava aqui nesse Do momento. 4 ao 22, o 4 ao 22 é relacionado ao futuro e ali relacionado ao ato. Vamos ao até assunto o que eu 19 coloquei. é tribulação. O assunto que eu coloquei Calma aí, pastor, só explicar. É tribulação.
Se é tribulação, eles estão incluídos dentro da tribulação, porque é do 4 ao 19. Então, no 19 é a volta gloriosa. Mas vamos lá, ao texto ali. Vamos ao 7:1 aí. Eu quero que o senhor me explique que palmas são essas aí, que eles estão aí. Então vamos lá. Eu digo que os judeus se tornam igreja quando se convertem, porque é assim que a Bíblia chama igreja. A primeira igreja é 100% judaica. E todo mundo é judeu, mas é chamado de igreja. Aqui, os 144.000 no capítulo 14, a Bíblia diz que eles cantam um novo cântico, tal, são os que não se contaminaram com mulheres porque são virgens, e eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Quem segue o Cordeiro por onde quer que vá é cristão. Tá certo. Quem segue Cristo é cristão, é seguidor de Jesus Cristo. Então, mas a palavra eclectos não aparece aqui. Não, quando eu falei... Eu quero 7:1, pastor, eu quero que o senhor me explica. Fala aqui, ó. E depois dessas coisas, eu vi 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento. Aí vi outro. Aí depois fala aqui, ó, 7... cadê? Pastor, então, vamos lá. É que o senhor fez uma fala longa agora há pouco. Sim. Eu gostaria de ter a oportunidade de falar. Então, vamos lá. Eu falei que vou responder Mateus capítulo 24 30. E que gostaria que o irmão trabalhasse a questão aonde que eleitos na Bíblia tem a ver com judeus. Por favor, eu não vou me submeter a negócio de mas 140 lá não tem a ver com eleito. Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 31, eu vou ler do 29 ao 31. Logo, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu, os corpos celestes serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um som forte de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Capítulo 24, versículo 29, diz que é depois da grande tribulação. Versículo 30 e 31 fala que ele vai juntar todos os seus escolhidos. Qual a dificuldade? Isso é arrebatamento? Se não é arrebatamento, qual é o outro evento? Só pode ser o arrebatamento. Não, eu tô te perguntando. Claro que é o arrebatamento. É o arrebatamento? Obviamente. Então vamos lá, então. O senhor falou que é o arrebatamento. Claro. A palavra grega ali é ipsinaxusim, da palavra epsinago, que significa ajuntar, reunião. Se o senhor ler Mateus 23, 37, lê aí Mateus 27, 39, 37, 39, vamos ler? Cada hora você falou um número, não deu pra entender nada. Mateus 23, 37 ao 39. Vou falar bem devagar, porque tomar o tempo, né? Não é pra tomar o tempo, pastor. O senhor falou números desculpa, pastor. O senhor falou um número no começo, depois outro depois. Ok. Pode ler aí, fica à vontade, tá na sua fala. Não. É a sua resposta. O senhor prefere achar, não? Eu posso ler aqui também, mas... Tá mais rápido no computador? É que assim, pastor... Mateus 23, verso 37 ao 39. Pastor, se você se sente melhor se eu fechar o computador, eu só tô com a Bíblia aberta aqui. Não. O senhor tem na sua mão um tablet. Porque eu não tenho a Bíblia aqui não, pastor. Então, mas assim, eu só o tenho tablet e o anotações. computador é a mesma coisa. Eu fecho o meu computador, Não, meu amado. fico só com a Bíblia. Eu Fica não tenho a Bíblia aqui. A resposta é sua. Vamos lá. Vamos lá. Então eu vou abrir aqui na Bíblia, Mateus 23, 37 ao 39. Vou ler pro senhor. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que estão enviados. Quantas vezes quis te ajuntar? Sabe o que significa isso aqui? É o mesmo verbo, epsinago. Então, se epsinago lá é arrebatar, então, sabe o que o senhor está querendo dizer aqui? O senhor está querendo dizer que ele quis arrebatar a Israel aqui e pior, ele não conseguiu, porque aqui é uma falha. Eu quis te ajuntar, mas, eles não quiseram não, tu não quiseste. Ou seja, ele quis arrebatar e eles não quiseram? Se o verbo lá, epsinago, é arrebatar, então, pastor, complicou aí. Ok, vamos lá. Bola tá comigo? Sim. Ok. Primeiro, Jesus quer arrebatar todos. Jesus quer arrebatar todos e não vai arrebatar todos. Porque depende da vontade das pessoas, pastor. Volta o problema pro senhor mesmo. O senhor diz que Jesus... ele quer... Tá bom. Esquece o tema de escatologia. Lá ele quis ajuntar todos. Ele conseguiu? Não. É um problema isso? Não. Por quê? Porque depende da vontade das pessoas. Agora, esse texto, ele não é uníssono na Bíblia. Ele não é sozinho. Esse texto, ele... Não é uníssono, não é único na Bíblia. Ele não é sozinho. Ele tem mais 2 pares. Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 22.
22? 21. 21. Lucas capítulo 21. Vamos ler o próximo texto, que é Marcos capítulo 13, que é o irmão desse, é o mesmo sermão. Pode ler. Jesus... É claro que eu vou ler, obviamente eu vou ler, estou propondo. Então, ele diz assim, ó, Marcos 13, 24. Naqueles dias, depois da tribulação, o sol escurecerá. Quem está falando é Jesus Cristo. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu. Os corpos celestes serão abalados. E então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos 4 ventos, das extremidades da terra até a extremidade do céu. Se não é, porque o arrebatamento é a busca, é quando Jesus Cristo busca a igreja. Mas, quando o senhor olha com calma lá em Tessalonicenses, que é o texto principal do arrebatamento, tem um trabalho angelical, tem a trombeta, que tem a função de juntar essas pessoas. E esse ajuntamento, eu estou dizendo, só pode ser o arrebatamento. Aí a pergunta que eu devolvo para o senhor é a seguinte: se não é o arrebatamento, em que momento vai acontecer isso aqui? Se isso aqui não é arrebatamento, então tem um momento onde Jesus vai juntar todos os escolhidos da terra até o céu, lá em Marcos capítulo 13? Primeiro, pastor, deixa eu te falar uma coisa aí que é um problema que o senhor criou aí. Quando o senhor fala assim do céu, do céu o senhor compara com um arrebatamento, né? Que esse aí é ser levado para o céu, né? Algo assim. É isso não, mesmo? Eu não criei nada, só li o texto. Só diz assim, ser levado para o céu? Bom, o texto diz assim, ó. Não, juntará os seus escolhidos dos 4 ventos que existem... dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Sim. De São Paulo até Campinas. Sim. Da terra até o céu. Se não é o arrebatamento, em que momento isso vai acontecer? Mas o céu, se trata do céu, isso aí? Jesus Cristo, o nosso Salvador, diz que sim. Então, mas vocês não acreditam nessa questão que a igreja vai ficar no céu? Não é bate e volta? Quem crê em bate e volta é o pré. Porque o pré acredita que a igreja vai pro céu, fica 7 anos e volta. Então, nós acreditamos... A igreja, eu creio... Se é um ataque, vamos lá, eu vou responder seu ataque. Pastor, ele vai lá, ele vai no céu, eu tenho que construir. Ele vai no céu e vai retornar? Então, mas... a sua visão, não é? Você vai responder ou perguntar? Não, Porque eu te fiz o texto, eu estou te apresentando o texto. Então vamos lá, deixa eu responder então. Pastor, esqueça no que eu creio. Esqueça o pós. Apenas responda o texto. Não, eu tenho que trabalhar com tudo, pastor. Então tá bom. Vamos lá. Primeiro, segue aí. Deuteronômio 28, verso 64, vai dizer a mesma coisa que o senhor falou aí, extremidades. Outra coisa, o senhor é professor de hebraico, não é? O senhor é professor de hebraico, o senhor sabe... Deuteronômio o quê? 28, 64. Se você pegar... quando o senhor falou terra e céu, não é? Não, até a extremidade do céu. Da terra até o céu. Da terra ao céu. O senhor sabe o que é merisma, pastor? Dentro da linha. Vamos lá, deixa eu achar primeiro aqui o Deuteronômio. Vai lá. Vamos lá. Deuteronômio 28, isso, 64. Vamos lá. Aqui está falando da dispersão. O Senhor vos espalhará entre todos os povos até a outra extremidade da terra. Isso. Ali servireis outros deuses. No que esse texto aqui te ajuda? Pastor, tá falando de extremidade. Agora que o senhor sabe o que é merisma? Define merisma para mim. Eu tenho que pegar o dicionário agora para ler. Eu não fechei meu computador. Não, merisma é uma forma do hebraico que quando ele coloca dois termos que vai significar algo único, tá? Não tem nada a ver com céu. E outra coisa, quando você pega céus... Esse texto que Jesus falou céu não tem nada a ver com céu? O céu maxacessível que você está falando? Vamos lá. Jesus Cristo. O céu maxacessível? Então, Jesus... Eu não sei o que é maxacessível. Eu não sei o que significa essa palavra. Maxacessível. O que é isso? Quando nós pegamos... Olha só, deixa eu definir então. Então, deixa eu definir. Primeiro... Eu não estou te impedindo, pastor. Primeiro, só disse que o senhor falou uma palavra que eu nunca ouvi. Maxacessível. O que é isso? Quantos céus nós conhecemos? Bom, a Bíblia apresenta 3. 3. Qual o nome do primeiro? Que é esse céu aqui? Então, pastor, não precisa fazer essa batina comigo. Não tô fazendo... Fica em paz, defina o senhor aí. Eu fiz uma pergunta. Não, responde. É para responder a sua pergunta. Eu vou trabalhar. Então responda a minha pergunta. Entendeu? Sim. Então, quantos céus existem? Você mesmo vai responder. Eu sou professor. Eu mesmo vou fazer o senhor responder. Primeiro, existem 3 céus, né? Qual é o nome do primeiro? O senhor lembra? Pastor,
Se preocupa o senhor com a sua resposta. Mas fala pra galera. O primeiro... Não, mas o primeiro é Uranus, que é esse céu que nós vemos aqui. O segundo é Mesoranos e o terceiro Eporâneos, ou Epirâneos, né, que é o céu acessível, o grande céu. Mostra um texto do segundo céu. Céu Mostra do um céu. texto do segundo céu. Céu do céu. Ok. Nós conhecemos por definição, pastor. Pausa. Pausa. Mostra um versículo do segundo céu, Mesoranos. Por que você não pediu Aonde do ele aparece terceiro? no texto? Oi? Por que você não pediu do terceiro? Porque o terceiro eu conheço. O segundo eu não conheço. Mas o senhor falou que conhece 3 céus. Não. Então, não. só porque não tem a palavra, a gente tem que distinguir? Vamos lá. Pastor, vamos misericórdia, né? Eu tô tendo muita misericórdia com o irmão, na verdade. Muita misericórdia. Quando o senhor disse pra mim... Veja só. O assunto, ele foge para um desfile de conhecimento. Eu não tô aqui para desfilar conhecimento. Eu também não, pastor. Eu te mostrei o texto de Marcos, capítulo 13, versículo 27. Aí o senhor falou assim, quantos céus tem? Quais são os nomes dos céus? Porque eu quero te mostrar que ali Bíblia... é Uranus, pastor. Você terminou? No original ali é Uranus, não é Eporâneos, igual o senhor está falando. O senhor terminou? Sim. Ok. Eu disse assim, a Bíblia apresenta 3 céus. Por quê? Porque a Bíblia fala que o apóstolo Paulo foi até o 3º céu. Eu só sei isso. Sim. A teologia que eu sei é a revelação. Eu sei o que está revelado. Eu sei o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia, eu não sei. A teologia que eu só sei o que Deus falou. Mas você não conhecia a nomenclatura de Meso? Conheço. Eu conheço um pouquinho sobre esse assunto aí. Só que está na Bíblia? Não. Não está na Bíblia. Trindade está na Bíblia? Calma aí. O segundo céu está na Bíblia? Trindade está na Bíblia? Então, a gente sabe que existe, pastor. Então vamos lá. Não, Elias, mas antes de encerrar, porque assim, ó, ele fez a pergunta de Mateus 24, versículo 31. Eu disse assim, olha, o irmão desse texto é Marcos 13, 27. Lá em Marcos 13, 27, ele diz que ele vai ajuntar os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Esses escolhidos serão juntados e vão da extremidade da terra à extremidade do céu. Eu fiz uma pergunta. Se isso aqui não é arrebatamento, como o senhor crê que não é, quando é que vai acontecer isso aqui? Eu te provei que não é, pastor. Tá bom. Isso, então, quando é que vai acontecer isso? Isso é fala de ajuntamento, pastor. Você pode ajuntamento diferente. Vai ajuntar o quê? Ajuntamento é parcial. Judeus, tribos, nações, foram todos juntos. Então o senhor acredita que vai ter um evento depois da grande tribulação, depois do tribulação. Na tribulação. Na tribulação vai acontecer um evento que vai juntar todos os judeus num lugar só. É isso? Onde está escrito na Bíblia? Vamos lá, 144 mil? Então ali são todos os judeus. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Abre aí. Vamos lá na Bíblia. O senhor falou que ali é a igreja também, né? Quem é cristão é a igreja. Hã? Todo cristão é a igreja. Não. Você falou que ali é a igreja. Eu disse que todo judeu que se converte é a igreja. Tá, mas quando ele se converte, ele larga o judaísmo, ou não? Larga, claro. Larga. Tá bom, então. A Bíblia diz que eles vêm com palmas nas mãos, pastor. Eles vêm com palmas nas mãos. O que são palmas ali, pastor? Bom, é que não tem a ver com o assunto, né, pastor? Mas vamos lá. Não, para me definir eu preciso, pastor, preciso. Então, são as láureas lá que os romanos usavam para laurear os vencedores e tal. E essas láureas, elas vinham em salvas, em bandejas, para coroar o vencedor. Com o tempo, por isso daí vem a palavra salva de palmas. A salva é a bandeja e as palmas são a coisa que é colocada na cabeça do vencedor. Mas o que isso tem a ver? Calma. Deixa eu explicar. Depois dessas coisas eu olhei, eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, com todas as nações, tribos e povos, línguas estavam diante do trono do Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas na mão. Isso aqui é a união de judeus com os ímpios na grande tribulação ali, na tribulação. Palmas aqui é uma referência ao lulave, pastor. O que é lulave? Não é demonstração de conhecimento, é porque eu trabalho assim, trabalho você pensando, entendeu? Lulave seria o quê? A festa dos tabernáculos, é uma referência à festa do tabernáculo, onde pegava folha de palmeiras, aqui se eu não me engano é foinicos, ramo de palmeira, tá? Ramo de palmeira, que eles pegam e ficam acenando. Outra coisa, que eles não largaram o judaísmo, olha só que interessante, hein? Eles estão se convertendo, eles estão anunciando, ali é judeus que pegam
junto com os ímpios. Olha só que interessante. Antes de o senhor mostrar a próxima, aonde tem esse texto em que na festa do tabernáculos tem as folhas de palmeiras? Toda festa, pastor, tem palmeiras. Então vai ficar fácil mostrar. Toda Mostra um versículo. Pastor, toda festa tem palmeiras. Legal. Isso é muito legal. Primeiro, qual é o versículo? Jesus, quando entra, ele entra em qual festa? Em Jerusalém. Festa de tabernáculo. O que eles pegam? Eles pegam palmeiras. Quem disse que Jesus entrou na festa do tabernáculo? Ele pega... Sim, é o lulave, pastor. Calma aí. A entrada triunfal de Jesus foi na semana da Páscoa. Já passaram lá te avisando que a festa dos tabernáculos está meses e meses depois? Não, o senhor errou. O senhor errou feio. Tá bom. Feio. Deixa eu te falar aqui. A entrada triunfal de Jesus... Deixa eu falar, o senhor errou feio. Não, calma. Nem meses depois, tá tudo bem, pastor. pastor. Se eu errei, tá tudo bem. Tá tudo bem se eu errei. Então vamos continuar aqui, vamos continuar. Calma aí. Deixa eu só terminar. Não, calma aí. Pastor, eu não tenho problema nenhum de dizer que eu errei, tá? Se eu errei... Errou feio dessa aí. Isso. Meses depois. Ok, me perdoa. Me ajuda, então, a entender. Tá. Que mês é a festa da Páscoa? Avive. Ok, que mês é a festa do tabernáculo? No dia 14. Que mês é a festa Vamos do continuar tabernáculo? aqui. Vamos continuar eu tô aqui. perguntando. Se eu tô pastor, dizendo que eu errei. Eu não tenho... Falar que eu errei. Então, tá eu bom. errei. Então calma aí. Entendeu? Eu errei. Calma aí. Beleza, também? Peraí. Mas sou eu mais feio. Não tem problema. Tá bom. Mas vamos lá. Mas me deixa falar. Então vamos lá. O senhor disse que Jesus Cristo fez a entrada triunfal na festa dos tabernáculos. Pastor, esquece, já falei que errei. Então peraí. Então o senhor vai voltar atrás. Sim, voltei atrás. Então tá bom. Então vamos lá. O senhor voltou atrás também dos meses e meses? Ou você quer que eu explique os meses? Não voltei não. O senhor disse que eu errei, eu falei, se eu errei, me perdoa. Eu perguntei assim, então, deixa eu explicar. Que mês pastor, é a festa da Páscoa? Dia 1º de Tisri, o sétimo mês... Não tem nada a ver com Páscoa. Vamos lá. Não, deixa eu explicar. Que mês é a festa da Páscoa, meu amigo? Você não vai deixar eu explicar? A festa da Páscoa é no primeiro mês, certo? Você vai deixar eu explicar? Não, eu tô fazendo uma pergunta direta. Sim, que mês é a festa da Páscoa? Sem enrolar, qual é o mês? É o primeiro mês. Tá, que mês é a festa do tabernáculo? Sim, sétimo mês. Então, entre uma e outra tem meses de diferença. Foi o que eu disse. Eu tô errado? Você falou que são meses do tabernáculo. Do tabernáculo. Mas a festa do tabernáculo... Vamos de novo, ó. Festa tabernáculo é o dia 15 do mês sétimo. Mas vamos voltar para o Deixa eu voltar debate. aqui. Deixa eu voltar aqui. Calma aí. Não, deixa eu voltar aqui. Não, é que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que Lula... O senhor disse que Jesus Cristo fez a entrada triunfal na festa de tabernáculos. Já reconsiderei. Você vai deixar eu terminar? Mas eu tô começando o meu argumento. Tá, então deixar eu considerar, eu falo. O senhor disse que Jesus fez a entrada triunfal na festa do tabernáculo. Já reconsiderei. Por isso de palmas. Isso está errado. Segundo, o senhor disse que a festa de tabernáculos tem palmeiras. E que a Bíblia está cheia de textos. Eu falei assim, Festa de palmas. É onde é apresentado o lulave, os 4 tipos... O senhor disse que na festa de tabernáculos haviam palmas. Não era isso, Elias, que ele falou? Ok. Eu disse, tá bom. Tem um monte de texto? Que bom. Me fala um. Então eu tô esperando esse um. Qual que é o um? Tá, depois eu vou te apresentar. Calma aí. Então, agora, por favor. Calma, não, agora não. Eu vou te apresentar. Que dia você vai apresentar? Lucas, depois... Que dia o senhor quer apresentar? Não, pastor, você vai deixar eu terminar ou não? Porque assim, pastor, o senhor faz fugindo, pastor. Você tá fugindo. Me perdoa, então me faça voltar. Os 144 mil varões, eu tô te provando aqui que essa palmas aqui é o ramo da palmeira que era celebrado na festa de Sucoto, que é a festa do tabernáculo. Só que o senhor tá querendo fugir. Já te provei isso aí. Agora, calma aí. Vamos lá. Festa de Sucoto tem palmas. Aonde tá escrito? Deixa eu terminar. É o que eu perguntei. Eu vou te provar, calma. Que bom, me mostra o texto. Deixa eu só terminar aqui. Você vai deixar? Então, é que assim, você vai terminar em cima de um assunto que você não prova. Por isso, não estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. Quem servia no templo, pastor? Quem servia no templo? Era judeus ou era ímpios? Quem servia no templo? Responde, por gentileza. Então, qual é esse texto? Eu não entendi o tempo todo. Eu tô te provando que é judeu aqui. Eu tô te provando que é judeu aqui e o senhor tá falando que não. Tá, vamos lá, de novo. Verso 15 do capítulo 7. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. Quem é que serve no templo aqui? Qual a referência aqui? O templo que tem o trono de Deus é onde? Não, quem é que serve no templo? Responde. Eu tô respondendo. O texto diz assim, ó. Quem serve no templo? Por isso... O texto diz assim, ó, por isso estão diante do trono de Deus. Tá. Quem serve no templo? E servem de dia e de noite no seu templo. Esse templo é onde? Quem serve no templo, pastor? Responde, por gentileza. Todos os salvos aqui. Por quê? Porque esse templo, irmão,
não é o templo lá em Jerusalém. Esse templo é no céu. Como eu sei isso? Eu sei isso porque lá tem o trono de Deus. O templo de Jerusalém tem o trono de Deus? Jerusalém? É. Tem o trono de Deus lá dentro do templo? Mas a casa do Senhor ali é uma referência. Pastor, o senhor está usando inferência aí no texto. Não, vamos ver quem está usando inferência. O texto que o senhor apresentou diz assim, ó. Então, dos anciãos perguntou... Vamos lá. O texto... O senhor está achando que eu estou fugindo do texto. O texto é Apocalipse 7. Apocalipse 7 diz assim... Depois dessas coisas, vi... versículo 9. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Então, não são 144 mil. De todas as nações, todas as tribos, povos, línguas, eles estavam de pé diante do trono. O trono fica onde? No céu. Perante o cordeiro, trajando compridas vestes, clamavam com grande voz: salvação está diante do cordeiro, tal. Os anjos estavam de pé ao redor do trono, os anciãos, tal. Então, um dos anciãos me perguntou: primeiro, esse assunto é no céu, o trono está no céu. O ancião perguntou: quem são estes de brancos vestidos? E ele respondeu: não sei, tu sabes. E ele falou assim, versículo 14: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Tá. E se são aqueles que vieram da grande tribulação, então eles atravessaram a grande tribulação. Sim. Lavaram suas roupas e branquearam no sangue do cordeiro. Quem branqueia a roupa no sangue do cordeiro é a igreja. Depois, por isso, estão diante do trono de Deus. Aonde é o trono de Deus, meu amigo? Pastor, é na terra ou no céu? Apocalipse é na terra ou no céu? Apocalipse é simbólico, okay. Pastor. Peraí, então o senhor vai defender que esse texto que o senhor apresentou, que o senhor acha que eu tô correndo, esse templo é lá em Jerusalém? Não. E lá se aí é o senhor que tá falando. Então tá bom, então é onde? O senhor que tá falando. Então é onde? O senhor que tá falando. Então é onde? O texto é simbólico, pastor. Tá, ele é onde esse trono? O texto é simbólico. Tá, o trono é onde? Deixa eu... Então fica claro quem está correndo. Não. Então não. O texto diz que o trono é no céu, o texto diz que multidão de povos, línguas, tribos e nações estão diante de pastor, Deus mesmo no sendo céu, no céu, isso é simbólico. E essas pessoas Deixa vieram... eu só responder o senhor aqui. Eu vou te passar. E essas pessoas vieram da grande tribulação. Eles atravessaram a grande tribulação. Eu preciso responder essa aqui. Estão no santo templo, diante do trono de Deus, o tempo todo. Aí o senhor está dizendo assim, não pode, só pode ser judeu. Não. Aqui não é judeu. É gente de toda língua, tribo e povo e nação. Quem diz isso? O próprio texto. Olha, nós já estamos a meia hora além do tempo. Deixa eu só responder. Não, sim. Você vai responder e depois nós vamos para as considerações finais, que já faz 1h30. É 1 hora só debate. Passa muito rápido. Tá bom? Pastor, o senhor pediu um texto que fala de palmas, né? Em Sucot, em tabernáculo, não foi? Então, eu estou em Levítico 23, tá? Festa do tabernáculo, verso 40. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, vou ler de novo, ramos de palmas, ramos de árvores espessas, salgueiros e beiras, e vos alegrareis perante o Senhor. Então, o senhor já está respondido isso aí, tá? Então tá respondido. Capítulo 23, versículo? Versículo 40. Tá? Então já está respondido. Números 23? Não. Levítico 23. Desculpa. Não, Levítico tranquilo. 23, 40. Tá na bênção, pastor. O senhor pode. Segue. Não, é só isso, pastor. Você lê tudo, não. É só para mostrar aqui que aqui realmente... E também tem no finalzinho que ele fala que eles habitam em tendas. Entendeu? Certo. 23, 40. Não, 23, 40. Leia aí para nós, pastor. Vamos lá. Disse Moisés... Não, 23, 40, pastor. Eu tô nele aqui. Não, 23, 24 aqui e 23 aqui. Ah, tá. Então vamos lá. Disse mais, Senhor Moisés, que dias a festa do tabernáculo, o Senhor, serão 7 dias e tal. Eu realmente não lembro por que você falou esse assunto de palmas, é que você quis juntar porque uma você quis juntar com a entrada triunfal, mas não deu certo. Não, isso aí a gente já descartou. No primeiro dia tomareis o vosso fruto das árvores formosas, palmeiras, ramos de árvores cheias de folhas, durante 7 dias vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus, celebrareis festa do Senhor durante 7 dias do ano, estatuto perpétuo, no 7º mês. Ok. Perfeito, pastor? Está respondido? Está respondido, claro. Obrigado. Então, a conexão que eu faço desse texto é que esse texto está conectado junto com aquilo que é a propriedade do judeu de celebrar suas festas. Então, ali realmente é uma referência à festa de tabernáculo. Entendeu? Aonde? Lá no Novo Testamento? Sim, aonde? sim. Aqui, Apocalipse 7, verso 9. Aqui, Então, lá só tem judeus, em Apocalipse 7, 9. Não. O que eu falei?
Que é a festa Não, judaica. o que eu falei? Ali se uniram gentios e judeus. Não tem nada a ver com E igreja. são servos de Cristo. Sim, servem, claro. Então são igreja. Não. Não? Eles são servos de Cristo, A igreja mas não são foi igreja. arrebatada, pastor. A igreja foi arrebatada. Tá, mas eles são servos de Cristo, mas não Sim, são igreja. sim. E eles são de todas as nações, tribos, Explica, povos, Abraão línguas era e igreja? nações. Então, eles são Abraão era igreja? Eles são de todos os povos. Abraão era igreja, pastor? Responde, meu pastor. Eles são de todos os tribos, línguas, povos e Meu nações. pastorzão, responde. Abraão era igreja? Então, vamos lá. Essas pessoas de Apocalipse, eles Por atravessaram favor, a meu grande pastor, tribulação, responde. certo? Abraão, Jacó, Isaac, era igreja? A gente vai entender como salvos do Antigo Testamento, né? Então, são salvos do Antigo Testamento. Então, olha só, assim, o senhor criou uma inferência nessa questão. Entendeu? Eles não eram igreja, mas não deixaram de ser salvos. Aqui também, eles não deixaram de ser salvos. Então, mas o eles pessoal não que são atravessa igreja. a grande tribulação não é igreja? Não. Então são quem ali? Hã? São salvos que não são igreja. São judeus e Não. gentios que se converteram na tribulação. A quem? Converteram a quem? A Cristo? Claro, pastor. Então quem se converte a Cristo é o quê? Quem se converte a Cristo é o quê, pastor? Essa foi a minha pergunta. Pastor, isso é o óbvio, pastor. E qual que é o óbvio? Quem se converte a Cristo Isso, é igreja? É, sim. Não é? É? Peraí, Abraão era igreja, pastor? o Abraão não se converteu a Cristo, olha antes. Eu tô falando na grande tribulação, quem se Mas converte a não Cristo? houve obra expiatória para ele? Houve. Então, se houve obra expiatória para ele, ele também foi salvo por Jesus Cristo. Ele não foi salvo por Mas ele todo mesmo. mundo é salvo por Jesus Então, Cristo. meu Só que a pastor. única pessoa que defendeu a salvação sem Cristo foi o senhor. Não, o senhor tá querendo induzir isso para mim. Para, pastor. Para. Não, eu não tô querendo induzir, não. Não, pastor. vamos voltar aqui Eu no disse texto. até que era um problema teológico. Eu sei, quando meu o senhor amado. citou. Vamos voltar no texto. Então, eu estou no texto. Vamos voltar no texto. Apocalipse capítulo 7 fala das pessoas que se converteram Vamos durante lá. o período tribulacional. Se eles não são igreja, eles são o quê? Tá. Pastor, já disse, Abraão não era igreja, mas ele foi salvo. Não, o Abraão não estava nesse grupo, Houve pastor. obra Então, expiatória. Eles foram O salvos. senhor me acusa de fugir do assunto, Eu não mas tô. quem está fugindo é o senhor. O Pastor, texto eu tô diz assim, dentro ó, do texto. Depois, o Abraão está aqui nesse texto? Então o senhor está fora. Pastor, Entendeu? não. Então vamos lá. Depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, todas as tribos, nações, povos, línguas e tal. Tá. O ancião pergunta, quem são esses? Ele falou assim, não sei, foi esses vieram da grande tribulação e lavaram as vestes no sangue do cordeiro. A minha pergunta é simples. Quem lava as vestes no sangue do cordeiro é o quê? Pai, Isaías fala o quê sobre lavar? Isaías não fala sobre igreja. O Isaías está antes. Eu tô falando Mas aqui não tem na igreja grande- também, pastor. Onde está escrito igreja aqui? Os eleitos, os eclectos. Não O está tempo escrito. todo. Eu já te disse que eclectos... Não, quem se o senhor converte a o Cristo... senhor que está falando. Quem se converte a Cristo não é a Pastor, igreja? isso é uma inferência. Tá, se não é a igreja, é o quê? Essa é uma simples, inferência. simples. Salvos. Salvos. E lá no céu salvo tem por outros- Jesus tem Cristo. quantos Não- tipos de salvos? Não. Existe um só tipo de salvos. Mas o salvo dos Antigos Testamentos... Abraão deixou de ser salvo? Então, meu irmão, eu tô falando dos salvos do período tribulacional. Sim. Olha, Então, eu me dou satisfeito, Elias. Não dá mais. Tá, não dá. ó, eu tenho uma boa Vamos em notícia. frente. Os ouvintes estão querendo um segundo debate, é isso? Acabei de ouvir aí a Ione falando que é um segundo debate. Bom, muito bem. Nós vamos agora para as considerações finais. Como que é aqui? Quem começou, não me lembro. Quem começou foi Foi você. eu. Quem terminou é assim mesmo, então? Não, ele que Vamos lá. começa, não? Como é que é? Porque ele fez... Ele começou primeiro. Ele pode terminar, não tem problema. Então eu quero... Ele termina? Ou ele começa? Como é que é? Quem começou? Não lembro. Ele. Então termina. Não, o senhor que começou, pastorzão. Não, você Não, começou. foi eu comecei. Vamos Foi eu comecei. Então vamos lá. Quero agradecer essa oportunidade de estar com o pastor César, tá? Eu sou fã, mas meu irmão, tem que pegar o camarada, porque ele é o maior pós-tribulacionista que existe no Brasil. E eu não vou pegar leve mesmo, não. Eu vou pra cima. Mas eu respeito ele demais. Por isso que eu trato dessa forma. Com respeito, mas eu vou porque eu sei o potencial dele. Ele é o mais fera que tem. Então, só de estar aqui, já para mim é uma alegria. Esse aqui é meu livro de escatologia, tá? Nós estaremos fazendo um relançamento. E aqui é uma novidade que nós estamos lançando no Brasil, tá bom? É a primeira gramática, pastor César, em aramaico siríaco, em língua portuguesa, tá? Isso aqui, ela tem a gramática e o Novo Testamento completo em aramaico, na escrita certo. Você que quer aprender, esse é meu livro de Isaías, tá? Também estará vendendo aí, acho que entre 2 semanas. Isso aqui são os livros que eu fiz lá pro CETEC, tá? Hermenêutica, um abraço, pastor Jânio. E esse aqui é do pastor Carlos, tá? Eu quero dar de presente ao meu pastor César, tá bom? Obrigado.
tá bom? Deus abençoe. Isso aí nós escrevemos lá para eles. Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo, meus amigos que me trouxeram aqui, estão ali aguardando na torcida, né? Pastor Elmo, grande profeta do Senhor, e também o professor Fábio, o professor e pastor, meus amigos, tá? Quero agradecer a toda a equipe da Musical. Pessoal, é um tratamento formidável. Você chega aqui, toma um café, o pessoal te trata da melhor forma possível. Ao meu mestre Elias Soares e a todos que estão aí na torcida. E se tiver a oportunidade de ter um novo debate, eu estou à disposição. Pastor César, eu admiro e novamente eu reitero, para mim é o maior pós que existe no Brasil, e só de estar debatendo ou pelo menos assim permeando o argumento com ele, para mim já é formidável. Um abraço a todos. Pastor César. Ao Senhor Jesus Cristo toda a honra e toda a glória. Eu quero me dirigir especialmente aos ouvintes que pensam o contrário do que eu defendi aqui, aos irmãos que são pré-tribulacionistas. Vocês todos têm o meu respeito, e eu convido vocês a lerem especialmente o texto sem o óculos de nenhum tipo de teologia. Leiam Mateus 24 e decidam. Leiam Marcos 13 e vejam o que Jesus Cristo está dizendo. Leiam Lucas 21 e vejam o que Jesus Cristo está dizendo. Leia 2 de Pedro capítulo 3. Leiam Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 2. Leiam a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4 e vejam o que a Bíblia diz a respeito da grande tribulação. Óbvio que a grande tribulação é um período provatório, um período de provação, um período de dificuldade. Mas a Bíblia diz que aqueles que negarem o sinal da besta, aqueles que não aceitam o sinal da besta, eles reinarão com Cristo. Eles serão perseguidos, sim, serão mortos, alguns deles serão mortos. A história da igreja ser perseguida, nós agora temos perseguição no mundo, graças a Deus no Brasil ainda não tem, mas a ideia da grande tribulação é que essa tribulação vai se acirrando até chegar numa escala global. E o Senhor Jesus Cristo disse que por causa dos eleitos, dos eclectos, dos salvos, que aqueles dias serão abreviados, porque senão nenhuma carne se salvaria. A salvação é somente em Jesus Cristo. Quem confessa Jesus Cristo é nosso irmão, é a igreja de Cristo, assim como no primeiro século é até o último dia. Não existem duas noivas, não existem dois tipos. Existe uma classe de salvos, e essa classe de salvos no Novo Testamento é chamada de igreja, a noiva do Cordeiro. E não consigo ver uma salvação sem fazer parte dessa noiva. Não consigo ver uma salvação sem fazer parte das bodas do Cordeiro, sem fazer parte do tribunal de Cristo Bema. Então, só dá para ser esse único povo. A Bíblia diz que ele, no sangue de Cristo, o sangue de Cristo derrubou a parede de separação entre judeus e gentios, fazendo um único povo. Então existe esse povo, que esse povo hoje é chamado de igreja. Até o final é chamado de igreja, a noiva do Cordeiro. Que Deus abençoe. E antes dos irmãos fazerem comentários, leiam os textos. Deixem que o texto bíblico diga. Depois você vai para os dicionários, depois você vai para os cursos, depois você compra meu curso, o curso de quem quer que seja. Primeiro leia a Bíblia. Deixe que a Bíblia seja soberana sobre a sua vida. Depois você decida se você é pré ou pós-tribulacionista. Leia o texto. Muito bem, nós temos agora a enquete para ver como é que ficou depois desse debate, digamos assim, extremamente caloroso. Como é que tá aí? A igreja atravessará pela grande tribulação, sim ou não? Eu não estou conseguindo ver aí. No YouTube, 48% diz que sim, 52% diz que não. E Não, no YouTube, eu fiz ao contrário. No Instagram, 48%, só com óculos. Peraí, eu também 48% diz que sim, 52% diz que não no Instagram. E no YouTube, 56% diz que sim, 44% diz que não. Eita. Empate técnico. O empate técnico. Começou com 54%, parece que aumentou pro seu lado aí, viu? Pois é. É complicado. Mas vamos lá, gente. Eu agradeço a todos os irmãos e amigos que nos ouviram. Eu sou pré-tribulacionista, mas eu sou aqui mediador, eu não posso... O único mediador. O único mediador aqui no debate sou eu. Então alguns irmãos, entra aí, ajuda. Eu não posso fazer isso, seria uma desonestidade da minha parte.
O professor Leonardo Andrade, ele tem o preparo, como vocês viram, uma gramática em hebraico, em aramaico siríaco, para escrever uma obra como essa, não é qualquer pessoa, né? Verdade. Então ele tem preparo, ele não precisa de eu oferecer nenhuma defesa para ele, né? E o pastor César também, como reitor de uma faculdade, não precisa de defesa. Então, vocês assistam o debate e tiram as conclusões de vocês. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo debate, se Deus quiser. A Musical FM vai fazer uma série de entrevistas com os principais pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. No dia 22 de julho, receberemos Ricardo Nunes. Serão entrevistas inéditas, quando os candidatos apresentarão suas propostas para o povo cristão e o que pensam a respeito da igreja. Musical FM, mais unidade cristã, informação e cidadania. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android.